Graças a Deus, irmãos. Abre sua Bíblia, por favor, 1 Pedro, capítulo 4. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, a partir do verso 7. Nós já apresentamos esses três primeiros versos, 7, 8 e 9, e hoje nós vamos fazer a exposição do verso 10 e do verso 11. Mas vamos ler a partir do 7, só para a gente lembrar o contexto. O Pedro escreveu: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, dai-nos nessa manhã mais uma vez a Tua palavra, fala à nossa mente e ao nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando já nessa primeira carta do apóstolo Pedro, há quase mais de 3 meses, e agora, graças a Deus, nós estamos chegando aqui no final dela, no capítulo de número 4. Nós temos aprendido que a partir do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, também verso 11, Pedro vai nos exortar a vivermos a vida cristã, não apenas nos nossos relacionamentos dentro da igreja, mas também, e com grande ênfase, nos nossos relacionamentos fora da igreja. Temos aprendido aqui nas nossas classes de escola bíblica dominical que nós somos a Bíblia que esse mundo lê. Paulo vai dizer que nós somos as cartas vivas de Deus. Ou seja, as pessoas olham para nós, não apenas para aquilo que nós falamos, mas a forma como nós vivemos, o nosso estilo de vida e da maneira como nós agimos. Daí eles então tiram o evangelho da graça de Deus. Portanto, o evangelho de Jesus não é algo que deve ser apenas verbalizado ou simplesmente verbalizado, mas é algo que deve ser encarnado por cada um de nós. Então Pedro vai nos dar, a partir do capítulo 2, verso 11, algumas instruções respondendo aquela clássica pergunta que a gente sempre faz aqui. E agora, como nós vamos viver? Uma vez que nós fomos redimidos por esse evangelho da graça, uma vez que o sangue de Cristo já nos libertou dos nossos pecados, uma vez que nós já nos tornamos cidadãos dessa cidade que Deus está preparando para nós, como Pedro diz no capítulo 1, e nós temos a certeza que essa promessa irá se cumprir, porque o próprio Jesus Cristo não apenas morreu, mas já ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, irmãos, é a antecipação da nossa esperança. Porque está escrito na palavra de Deus que assim como Jesus de Nazaré venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos, todos nós que cremos no seu nome também iremos ressuscitar. E habitaremos naquela cidade. E temos também essa confiança, segundo o apóstolo Pedro, no capítulo 1 e no comecinho do capítulo 2, porque Deus não apenas prepara essa cidade para nós e guarda essa cidade para nós, mas também porque Deus, nesse exato momento, por meio do seu Espírito que habita em nós, está nos guardando para essa cidade. Como diz o próprio Judas lá, o Judas só tem um capítulo, né? Mas o verso 24 de Judas diz assim: aquele que nos guarda de tropeçar para nos apresentar diante da sua glória, a ele seja o louvor, né?
ao único Deus e tal. Ou seja, a nossa perseverança, a nossa persistência na caminhada depende da obra exclusiva de Jesus em nós. E pelo Espírito de Deus que ele fez morar no meio da sua igreja. Bom, e como é que nós vamos viver a partir dessa grande obra que Deus está fazendo? Nós vimos no verso 7 que nós precisamos viver o Evangelho de Jesus sendo criteriosos, porque o fim de todas as coisas está próximo. Nós somos peregrinos desse mundo, nós estamos indo para a nossa casa. Portanto, não devemos nos embriagar com os prazeres ilusórios e transitórios desse mundo. Irmãos, a nossa pátria está nos céus, e nós não temos mais tempo a perder com as coisas deste mundo. O nosso coração não pode ficar sobrecarregado com as coisas desse mundo. Não só eu estou dizendo sobre o pecado desse mundo, mas sobre as coisas boas também. Porque, meus irmãos, acreditem, muitas vezes nós somos embaraçados na nossa caminhada, não por causa dos pecados, mas por causa das bênçãos de Deus. Às vezes, Deus nos dá um emprego muito bom, e nós somos abençoados no nosso emprego e começamos a ganhar bem. E é justamente esse emprego, essa bênção e esse bom salário que nos tira do caminho de Deus. Às vezes a gente ora e pede a Deus um bom casamento, e Deus nos dá um bom casamento, mas é justamente essa bênção de um bom casamento que nos tira do caminho de Deus. Às vezes a gente ora e pede a Deus um filho, e Deus nos dá um filho, e nos abençoa com o filho, e é justamente o filho que nos tira do caminho de Deus. Eu estava compartilhando com o grupo que a gente está estudando sobre família, e eu estava falando com eles que na minha experiência pastoral, a maioria dos casais que eu atendo no gabinete pastoral, e com conflito e passando tensão no relacionamento, a grande maioria não é por conta das lutas dessa vida, mas é por causa das bênçãos dessa vida. O filho veio e acabou com a relação. O dinheiro veio e separou o casal. O trabalho veio e o casal, antes que tinha tanto tempo, agora não tem mais tempo nenhum. Eu sou muito agradecido a Deus pela vida que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pela igreja que eu tenho, pelo trabalho que a minha esposa tem, mas eu estava compartilhando lá na reunião de pastores, não é? Hoje nós vivemos uma vida tão abençoada, mas ao mesmo tempo tão corrida, né, Flor? Tão corrida. E a gente está com a agenda tão cheia. Eu estava lembrando quando a gente estava desempregado. Eu estava sem igreja, vivendo sem trabalho. Mas engraçado, irmãos, a gente tinha tanto tempo, né? Para contar as bênçãos, para orar juntos. E as bênçãos, às vezes, parece que vai separando a gente. É isso que Pedro está dizendo. Sejam sóbrios. Não permita que nada nesse mundo embarace a sua caminhada para Jesus Cristo. Então, permaneçam firmes e com sobriedade. Verso 8, Pedro vai dizer, acima de tudo, porém, ou seja, qual que é o suprassumo da fé? Pedro vai dizer, acima de tudo, porém, tenham amor intenso um para com os outros. E o que significa ter amor intenso um para com os outros? Pedro vai dizer, porque o amor cobre multidão de pecados. Qual que é a característica do amor intenso? Quem ama intensamente, perdoa generosamente. Cobre multidão de pecados. Quando nós amamos de fato o nosso semelhante, não existe absolutamente nada que ele possa fazer para colocar uma barreira entre nós. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão no dia? Até 7 vezes? Pedro queria ser generoso, perdoar o irmão 7 vezes no dia. Aí Jesus falou assim, não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, em todo tempo, em todo momento, todas as ofensas devem ser cobertas por esse amor intenso. E o amor também cobre multidão de pecados. Porque, irmãos, se tem uma característica do pecado, é que o pecado produz separação, não apenas entre nós e o nosso Deus, mas o pecado também produz separação entre nós e os nossos irmãos. E segundo as Escrituras, não existe nenhum pecado que seja um pecado particular. Todo pecado é social. Todo pecado tem consequências sociais.
É impossível nós pecarmos particularmente sem afetarmos as pessoas à nossa volta. E é isso que Pedro está dizendo também, que esse amor de Deus, ele cobre multidão de pecados, porque não permite fratura nos relacionamentos, ou dos nossos relacionamentos interpessoais. Ele cura as relações. O amor de Deus é esse amor, portanto, que traz o bálsamo da restauração e da reconciliação. O suprassumo da mensagem cristã é a mensagem da reconciliação. Nós vimos isso no nosso último encontro. Verso 9 vai dizer que nós precisamos também ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Nós vimos que essa palavra murmuração aqui é a antítese de generosidade. O que Pedro está dizendo é que nós precisamos praticar a hospitalidade de uma forma generosa. E aqui nós temos duas palavras do nosso ragu: hospitalidade e generosidade. Irmãos, a hospitalidade não é uma pausa na nossa vida cristã. Porque às vezes a gente acha, quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, a gente abre as portas da nossa casa e prepara aquela comida gostosa, leva uma bebida gostosa, né, e faz aquela mesa e tal. A gente acha que a gente está ali no momento de lazer, uma pausa na vida cristã. Mas não é isso. A hospitalidade bíblica, ela não é uma pausa na vida cristã, mas ela é a vida cristã na sua essência. Porque justamente quando nós abrimos a porta da nossa casa, quando nós compartilhamos a mesa, compartilhamos o pão, compartilhamos a bebida, compartilhamos a comida, é o espaço que Deus usa para curar o seu povo. É o espaço que Deus usa para que os dons que há em nós possam se transformar em bênçãos na vida do nosso irmão. É na hospitalidade que nós abrimos espaço para que outros possam vir e ser abençoados pela comunhão dos santos. Eu estava na casa de uns amigos nossos, muito queridos agora, semana retrasada, e eu tive a honra de ser convidado para jantar, e não apenas eu, mas dois, três casais a mais, né? Aí tivemos ali uma comida muito gostosa e tudo mais, e aquela turminha boa, e eu fui muito bem servido, e é por isso que tá vendo, eu gosto de comer demais, eu estou com 5 quilos acima do peso, né? Então, puxa vida, estou pesadinho e tal. Eu ganhei uma camisa do irmão Elbert, não estou conseguindo nem vestir a camisa, que a camisa encolheu, Elbert. Vou tentar aumentar a camisa. E aí, estamos lá na mesa, compartilhando e comendo. Aí, depois da comida, tem a louça para lavar, não é assim? Quando você for na casa de alguém, tenta lavar a louça no final, não é? Ajuda muito. Aí nós fomos para a cozinha, eu e Viviane, não tô mandando recado para ninguém não, viu, irmão? É só uma observação. E aí nós fomos para a cozinha, eu e Viviane, eu gosto de lavar louça, eu sei que o Baeta também gosta, né? E tal, eu estou lá lavando a louça, aí os meninos estão lá na sala. E eu e Viviane lavando a louça e tal, e eu estou vendo eles rindo, eles conversando, e aquele momento gostoso de presença de Deus, de bênção de Deus. Eu falei, Deus, é justamente isso que significa a hospitalidade, é esse espaço onde a presença de Deus passa pelos nossos poros e alcança o coração do outro. Porque você pode achar que é bobagem, mas tem muita gente que está no meio de uma multidão, mas se sente isolado. Não se sente amado, até mesmo a nossa Betel, não é? Então abra a porta da sua casa e seja generoso. Faça isso com frequência. Deus certamente está nisso, meus irmãos. Nós vimos isso no nosso último encontro. E depois desse resumo, eu tenho agora 7 minutos para trabalhar o verso 9 e o verso 10. Pedro vai dizer no verso 10 que por isso nós também precisamos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que nós recebemos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O serviço cristão, o serviço mútuo, nos chama atenção, porque nas Escrituras, meus irmãos, nós não temos nenhum desses imperativos, como busca a sua felicidade. Você não vai encontrar isso na Escritura. Ou sirva a você mesmo. Isso não está nas Escrituras. Busque os seus interesses pessoais. Esses termos tão comuns na nossa cultura, eles não são bíblicos. O que as Escrituras nos ensinam é justamente o contrário.
O que é bíblico afirmar é: busque o bem do seu próximo, sirva uns aos outros, busque o interesse do outro. Isso porque, meus irmãos, o serviço é a espinha dorsal do cristianismo. Irmãos, nós existimos para servir o nosso próximo. A razão de ser da igreja, de cada cristão, é que esse cristão precisa servir ao seu próximo. Nós existimos para isso. Nós fomos criados não para sermos servidos, mas nós fomos criados para servir ao nosso próximo, com os nossos bens, com os nossos dons e com os nossos talentos. E eu não tenho dúvida, se a gente entender isso e encarnar isso de forma muito clara, como isso pode ser curativo nos nossos casamentos. E como isso também pode ser altamente curativo na vida da igreja. Portanto, sirva ao seu irmão com o dom que Deus deu a você. Deus deu um dom a você. Portanto, sirva ao seu irmão com esse dom que Deus deu a você, confiou a você. E aqui no verso 11, encerrando a nossa reflexão, o apóstolo Pedro vai dizer que nós podemos servir ao nosso próximo com duas categorias de dons. Eu vou chamar aqui de dons visíveis e dons invisíveis. O dom visível é o dom do ensino, o dom da fala. Verso 11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, um dom visível é o dom da fala, é o dom do ensino, é o dom da instrução. E aqui na nossa igreja nós levamos isso muito a sério. Esse é um dos pilares da nossa igreja sustentável, não é? Nós tiramos ali o nosso banner, mas se você já leu o banner, você vai ver que um dos pilares da igreja sustentável é sã doutrina, verdade da palavra de Deus. Ou seja, nós levamos a palavra de Deus muito a sério. Irmãos, e no ano que vem nós ainda vamos aprofundar ainda mais nesse sentido. Nós estamos trabalhando de forma incansável para dar a essa igreja ainda mais conhecimento bíblico, mais conhecimento da verdade da palavra de Deus. Nós que temos o dom da fala, temos a responsabilidade de aprender do Senhor, receber do Senhor e passar da forma mais fiel possível a sua palavra. Portanto, aqueles que têm o dom da fala, o dom visível, devem fazer isso segundo os oráculos de Deus. Portanto, deve fazer com fidelidade. Esses são os dons visíveis, e os dons invisíveis são os dons do serviço. O texto ainda vai dizer: se alguém serve, faça isso na força que Deus deu e Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus. Os dons visíveis é muito fácil você identificar. Eu estou aqui na frente, os irmãos estão me vendo. Eu tenho um microfone na mão. O pessoal do louvor também é um dom visível, né? Você vê o pessoal cantando, o pessoal tocando, e é muito fácil de identificar. Mas, irmãos, essa igreja não funciona apenas com os dons visíveis. Os dons invisíveis também estão em ação aqui nesse exato momento na vida da nossa igreja. Eles são muito importantes. Agora que ele está falando, eu pensei que já estava falando naquela hora. Mas vocês olharam para trás? Olha lá, olha de novo então, para todo mundo ver. Olha que trinca bonita aí. Não é? Ninguém vê esses meninos. Mas olha o trabalho que eles fazem. Eles chegam mais cedo, eles organizam os instrumentos. Né? O Douglas briga com o pessoal da música sempre, que é a acústica certinha. O Ulisses tem sempre trabalho de gravar os vídeos, de subir o vídeo, de colocar título na minha pregação,
porque é ele que coloca o título na minha pregação. A Jennifer que fica ali passando os slides. E a gente não percebe esses irmãos, mas eles estão servindo a Deus. Olha como é que essa igreja está bonitinha, está toda arrumadinha. Não está limpinha? Você foi no banheiro hoje? Eu fui. Tudo limpinho. Né? Os irmãos às vezes não percebem, mas nós temos a nossa irmã Dani, que deixa essa igreja limpa para a gente. É um dom invisível. Nós temos aqui um presépiozinho que foi feito, olha lá que bonitinho. Ninguém viu os irmãos fazendo presépio. Né? Mas nós temos aí a irmã Sheila, que fez o presépio, outros irmãos estão trabalhando, e a gente não percebe isso. Né? A gente está ali, aquele banner, não é? Tinha um banner, nós colocamos outro banner ontem. Aí nós temos ali o nosso irmão Rony, corajoso que só. Eu ajudei ele a colocar o banner, eu subi essa escada até tremendo. A minha perninha ficou assim, fora a coluna, que eu tomei um Dorflex depois. E aí nós colocamos o banner ali, mas o Rony fez 95% do trabalho. E é um dom invisível. Tanta gente trabalha nessa igreja, tantas pessoas aqui servem a Deus com o dom que Deus deu, e a gente não percebe, mas a gente recebe com alegria o dom que Deus deu a essa pessoa. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, o Senhor nos desafia a colocar diante dele os nossos dons, a servir ao Senhor com alegria no coração. Porque no frigir dos ovos, não importa se o nosso dom é visível, se está todo mundo nos vendo, se está todo mundo nos percebendo, se todo mundo conhece o nosso nome, ou se o nosso dom é invisível. Porque, no final das contas, a glória não é de quem fala, a glória não é de quem aparece, ou a glória não é daquela pessoa que ninguém vê. Como Pedro diz aqui, nós usamos os nossos dons, tanto os visíveis como os invisíveis, Pedro vai dizer, para que em todas essas coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque no frigir dos ovos, meus irmãos, por que nós trabalhamos? Por que nós aperfeiçoamos os nossos estudos? Por que nós ensaiamos de forma incansável? Porque nós queremos ser mais afinados? Porque nós queremos ter uma igreja mais organizada? Por que nós queremos ter uma igreja mais limpa, mais perfumada? Nós não queremos para a nossa glória, meus irmãos. Não é para que o nosso nome seja lembrado de jeito nenhum. Nós nos afadigamos e damos o nosso sangue e o nosso melhor, e cada um com seu dom, e não há dom melhor do que o outro. Nós fazemos isso para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, porque é isso que conta, gente. Porque não existe projeto mais ambicioso, senão vivermos para a glória de Deus. Se você quer viver para algo de fato grande, viva para a glória de Deus. Sirva para a glória de Deus. E faça com alegria, sem medir tempo, sem medir dinheiro. Dê o seu melhor. Use o seu tempo da melhor maneira possível para que Ele seja exaltado e seja glorificado. Se a gente fizer assim, Deus certamente há de se agradar de nós e dispensará sobre nós ainda mais a sua rica bênção. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse momento de reflexão. Apresente o Senhor nessa manhã o seu dom. Se você não conhece, peça ao Senhor que te mostre. Ano que vem nós vamos trabalhar muito essa questão dos dons, e os irmãos vão ser muito orientados nesse sentido, mas apresente a sua vida e ofereça a sua vida para que você possa servir a Deus nessa comunidade, aqui na Betel, mas também fora dessa comunidade. Apresente a sua vida diante do Senhor, para que você de fato possa viver para a glória de Deus, porque é justamente para isso que nós nascemos para a glória dEle. Ó Senhor, toma a nossa vida no Teu altar nessa manhã. Obrigado pelo ensino que nós recebemos, obrigado pela instrução da Sua palavra nas classes, e agora também, Senhor. Ó Deus, nós apresentamos as nossas vidas no Seu altar,
apresentamos cada um dos nossos dons e dos nossos talentos diante de Ti. Os dons e os talentos que nós já conhecemos, mas aqueles que nós ainda não sabemos que temos, Senhor. Nos oriente a Betel nesse sentido, para que em todas as coisas sejamos encontrados fiéis. Ó Deus, e que tudo que nós fizermos nessa igreja seja feito para a sua glória, Senhor. Dá-nos um coração verdadeiramente humilde e servidor, para que essa igreja possa espelhar da forma mais evidente e mais fiel possível a sua glória. É essa oração que nós fazemos, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Até logo mais à noite, com a graça do Senhor Jesus. Amém.